Olá, irmão! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto chamado Quem nos influencia? Quem escreveu o texto foi o irmão Alonso Colares e esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha vida e a sua vida. Não fui eu quem escreveu o texto, vocês estão cansados, careca de saber. Quem escreveu foi o irmão Alonso Colares. O que eu faço? Leio com vocês e conto aquilo que eu entendi. Hoje leremos a terceira epístola de João. Então já deixa aí a sua Bíblia mais ou menos preparada, são 15 versículos. E às vezes a pessoa tem um pouco de dificuldade para encontrar. Então, enquanto eu vou falando aqui, você vai procurando a terceira epístola de João, tá bom? Quero pedir também que vocês compartilhem esse nosso devocional para que outras pessoas tenham o privilégio de ouvir a palavra de Deus, de compartilhar com a gente o que a gente vai aprender, tá bom? Se não se inscreveram no canal, façam isso por gentileza. Deixem lá um comentário, acionem o sininho para que o algoritmo, para que a internet fala, nossa, essa mensagem deve ser divulgada porque tem mais de 300 pessoas lá e elas estão interagindo. Porque você já percebeu? Às vezes você fala assim, eu vou olhar um sapato. Aí você procura lá uma determinada marca de sapato, daqui a pouco, toda vez que você abre o celular, aparece lá uma propaganda de sapato. Às vezes você tem um determinado tema que você quer estudar. Aí você abre naquele tema, daqui a pouco um monte de informações a respeito daquilo acontece. E assim também com a palavra de Deus, né? Na medida que nós compartilhamos, que nós nos interessamos por ela, esse conteúdo vai sendo divulgado para outras pessoas. Vamos orar? Ao Senhor, que nós possamos estarmos atentos a quem nos influencia. Quem é que faz com que nós cometamos as nossas ações, façamos as nossas escolhas, enfim, quais as pessoas com quem nós estamos nos relacionando. O Senhor tenha misericórdia de nós e possa nos ensinar isso hoje. É em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Meus irmãos, então hoje nós vamos ler, como eu disse, a terceira carta de João, e essa carta ela só tem um capítulo, e nesse capítulo a gente vai aprender sobre a vida cristã, a vida prática, uma mensagem bem profunda sobre a vida cristã. Os temas principais são hospitalidade, fidelidade, liderança e exemplo positivo. Então, hospitalidade cristã. O irmão João, ele elogia o irmão Gaio porque ele foi generoso em acolher os missionários e os irmãos na fé, mesmo sem os conhecer, ele vai e acolhe. Fidelidade à verdade. O irmão João também vai expressar alegria ao saber que esse irmão, o Gaio, ele anda certinho na verdade, destacando que viver conforme os ensinamentos de Cristo é motivo de grande satisfação espiritual. Outra coisa que a gente aprende nessa carta é a liderança e orgulho. A carta vai deixar bem claro que não gostou nada do que o Diótrefes, um líder deles lá, rejeitou a autoridade apostólica e impediu a hospitalidade. Isso aí representou o quê? Perigo. Perigo do egoísmo e da arrogância na comunidade cristã. Outra coisa que a gente aprende é sobre o exemplo positivo, né? O irmão João também vai mencionar Demétrio, o irmão Demétrio, como um exemplo de bom testemunho, reforçando o quê? A importância de viver de forma íntegra diante de Deus e dos homens. Então você vê, tem o irmão Gaio, tem o irmão Demétrio, que são influências positivas, e tem o irmão Diótrefes, que foi uma influência negativa, né? Então, qual é a aplicação prática dessa carta que nós vamos ler? Nós temos que valorizar e apoiar aqueles que trabalham na obra missionária,
cultivar relacionamentos baseados no amor, na verdade e no serviço, rejeitar atitudes de orgulho e de exclusão dentro da igreja e promover o quê? A união e o cuidado mútuo entre os irmãos, né? Então essa carta é bem pequenininha, mas ela é um chamado à autenticidade, à humildade e ao compromisso com o evangelho vivido em comunidade. Vamos ler? E ela diz assim, ó. Elogios a Gaio e a Demétrio. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, os quais, em presença da igreja, testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele fez, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos, e os impede, os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Amado, não diga o que é mal, mas o que é bom. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos face a face. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos por nome. Amém? Bom, então, o texto chama-se Quem nos influencia? E o irmão Alonso Colares escolheu o versículo 1 para ser o versículo-chave, que diz assim: Amado, não limite o que é mal. Não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Bom, irmãos, então, durante toda a vida a gente é influenciado por alguém, não tem como, né? Existe um estudo que nós somos o resultado das 5 pessoas com as quais nós nos relacionamos mais. Então, isso é cientificamente provado. Então, a gente acaba sendo influenciado pelos pais, pelos amigos, por jogador de futebol, pelos youtubers, pelos influencers, por líderes, pessoas cujas histórias a gente gosta. É certo que alguém direta ou indiretamente acaba influenciando a gente, não tem como fugir disso. E essa influência vai levar a gente a imitar aqueles a quem a gente admira. Infelizmente, infelizmente mesmo, alguns tendem a admirar e copiar influências negativas na sua vida. Eu sei isso muito de perto porque, como vocês sabem, muitos de vocês sabem, eu trabalho numa instituição de adolescentes que cometeram ato infracional. Eles foram levados para lá para cumprir uma medida socioeducativa. E os heróis deles, muitas vezes, são pessoas do tráfico, são pessoas que roubam, são pessoas que enganam, né? E eles acabam se identificando com isso e acaba se dando muito mal. Então, essas influências farão que as pessoas com um grande potencial acabam se perdendo no curso da sua própria história. Tem tudo para dar certo, mas acaba que não dá. Então, quantas histórias a gente sabe de pessoas com um caminho de vida muito promissor, que teria tudo para se dar muito bem, mas que se perderam e tiveram um final triste na sua vida. Assim, né? Um monte de gente. Então, por essa razão, a gente tem que manter os nossos olhos, a nossa admiração do Filho perfeito de Deus, né? Que é Jesus Cristo. As influências deste mundo não são perfeitas e não revelam o caráter perfeito de Deus. Mas Cristo sim, Jesus Cristo sim, é perfeito. Então, enquanto os homens desse mundo são
passíveis de cair, de tropeçar, de sair do caminho certo, Jesus permanece santo e inabalável. Dessa forma, quando a gente imita as ações de Jesus Cristo, a gente mostra ao mundo quem é o nosso modelo de vida. Então, meu irmão, minha irmã, fica a dica: olhe para Cristo, imite a Jesus Cristo e a glória do Pai estará com você. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Olhe para Cristo, imite-o e a glória do Pai estará sobre você. E agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso. Lembrando que nós sabemos que devemos escolher quem nos influencia. Para nós o abraço dá super mega certo. Ó, temos também um versículo para decorar esse ano, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora sim, agora eu me despeço, né, com a frase de A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.